engane que você pode fazer o que você quiser da sua vida e não vai prestar conta e não tem alguém te dominando. Tem sempre alguém nos governando. Ou vai ser o Senhor ou vai ser o inimigo. Não existe neutralidade espiritual. Ah, mas eu não sirvo a ninguém. Eu não creio nem em Deus nem no Satanás. Ok, você pode pensar que você não crê, mas você é governado por alguém. Um deles te governa. Se você diz claramente que não crê em Deus, automaticamente você não é governado por ele. Então, automaticamente, o mundo pode te governar de maneira plena. E se o mundo te governa por maneira plena, você é governado por Satanás. Você pode não ir num terreiro, bater tambor, dizer claramente, mas se a Bíblia não é tua leitura, se você não confessa o Criador, o Senhor Jesus na tua vida, faça a sua introspecção, sua análise própria e você vai chegar a essa conclusão. Então você é uma pessoa que precisa se converter com urgência, porque naquele grande dia ninguém ficará sem ser julgado. Pode ter certeza. Então eu quero te motivar. Busque o Senhor. Você que já tem Ele como Deus ou não, busque o Senhor. Ele não deixou opções, Ele não tem, olha, eu não vou julgar ninguém naquele grande dia. Quem não crê em mim, eu vou deixar passar à vontade. Não é assim não. Como dizem, não é assim que a banda toca. Não é dessa forma que Ele governa. Ele governa do jeito que Ele governa. Qual é o jeito que Ele governa, apóstolo? Ele deixou aqui, ó, como Ele governa. Se interesse em ser íntimo desse livro e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Então, voltando a falar do 7, tanto Deus quanto o inimigo trabalham com o número 7. O número 10, tanto Deus quanto o inimigo trabalham com o número 10. Então o 4, que é o número que representa o nome de Deus, esse o diabo não pega. Esse é um dos pouquíssimos números que Satanás não pega. Depois eu vou te falar um outro número que ele não pega. Por que, apóstolo, ele não pega o número 4? Porque o número 4 é a representação dele. Então o diabo não pode pegar o que é de Deus, exclusivo de Deus, para usar. Ele pega o 3 porque faz uma menção, entendeu? Faz uma menção do Senhor, faz menção, mas não é a representação dele. O 4 é a representação do Senhor, do Altíssimo. Então Satanás não tem essa ousadia toda para poder fazer isso. Ele não é louco, ele tem plena consciência. Ele quer ser como Deus, mas ele nunca será. Então, por ele nunca ser, ele não pode pegar o que ele nunca vai ser para ele. Ele não pode usar, ele não pode nem triscar nesse número. Então, você sabe também que Deus usa a matemática, e dentro da matemática tem a geometria. Então, as formas perfeitas, Deus ele usou no tabernáculo. Deus ele usou formas geométricas para falar como a arca deveria ser construída para Noé. Você se lembra? Um grande retângulo com as suas medidas e proporções. Então, por dentro, as suas divisões. E quando ele fala para Moisés como deveria ser a tenda da congregação, o terreno que ela deveria ocupar era um grande retângulo. Mas dentro, o Santíssimo Lugar era um quadrado. E dentro do Santíssimo Lugar tinha o quê? A Arca da Aliança, que era um retângulo. Um retângulo, né, de madeira coberto por ouro. Então, ouro finíssimo, ouro puro, como se fosse uma peça só. Sem ligadura, sem solda. Ou seja, ele era mergulhado ali no ouro e retirado, né? Depois esperava secar e os artífices trabalhavam nele. Mas lá fora, o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham uma ferramenta para trabalhar, que era o quê? O altar do sacrifício. O altar do sacrifício era um quadrado. Por que era um quadrado? Nós vimos uma das primeiras representações de uma forma geométrica perfeita, um quadrado, porque representava, apontava, o altar do sacrifício era um apontar para Deus. Por quê? Porque a fumaça sempre sobe, não é verdade? Então o cheiro que saía do animal sacrificado, tanto subia fisicamente quanto espiritualmente. A palavra sacrifício em hebraico significa aproximação. Então aquele que sacrificava o animal
que dava o animal para ser sacrificado no lugar dele, para pedir perdão do seu próprio pecado ou da sua família, aquele que levava o animal tinha o seu perdão e se aproximava de Deus por causa do sangue que era derramado. E o sacerdote ou o sumo sacerdote que sacrificava um animal também se aproximavam de Deus. A prova é que o sangue também era salpicado neles por isopo, que era um tipo de planta. Ele mergulhava o sangue, o isopo, numa pequena tigela, né, ou de ouro ou de prata, mergulhava ali e salpicava nele ou na pessoa que sacrificava, dependendo do período do ano, dependendo da festa, dependendo do propósito do sacrifício. Então, onde se sacrificava o animal? No altar, que era quadrado. Ou seja, trazendo entendimento para você, era uma churrasqueira de forma quadrada, uma churrasqueira elevada de forma quadrada. Mas ela não era uma churrasqueira como os churrascos de hoje. Era um rito. Como eu disse, o rito chama o Espírito. Naquele caso, chamava quem? O Espírito Santo, os anjos de Deus. Ritos sagrados a Deus. Entendeu? Então o diabo não pega o 4. É um número exclusivo de Deus. E o 10? O 10 é uma totalidade de poder. Então o número 4, ele encerra um ciclo. É um número que encerra ciclo. Encerra um grande período onde Deus, quando chega no 40º dia, executa um grande poder. Entenda, primeira vez que aparece o 40 na Bíblia. Deixa eu me ajeitar um pouco aqui. Moisés construindo a arca por 40 anos. No 40º ano, encerrou o 40º ano. A arca estava pronta. Depois, a Bíblia fala que Deus coloca Noé e sua família e os animais dentro da arca. Depois ele fecha a porta da arca, sela, e eles ficam lá 7 dias trancados na arca. Com certeza eles foram muito zombados, né? Viraram zombaria. Cadê a chuva? Não tem água? Aí, ó, seu Deus é um mentiroso, outras coisas por aí vai. Muitas vezes a gente escuta também isso, vira zombaria. Mas quando Deus ele responde, ele responde. Depois dos 7 dias, ele mandou o dilúvio. E a Bíblia fala que durante 40 dias e 40 noites choveu. Ou seja, construiu durante 40 anos para ter um período de chuva de 40 dias e 40 noites. Ó, já são 3 vezes o número 40. Então, são grandes fechamentos de ciclo, grandes manifestações de poder. E durante aquele período todo que a terra foi se esvaziando da água, passaram-se muitos meses, depois nós vemos lá com outra manifestação de 40, quando quando Israel, né, estava sendo perseguido ali pelo rei Acabe, o próprio Israel, perseguido pelo seu próprio rei e colocado por idolatria. Perseguido, que eu falo, é o povo de Deus passou a ser perseguido pelo rei que estava comunado, o rei israelita comunado com Jezabel, filha de um sacerdote estrangeiro que estava casada com o rei. Eles passaram a perseguir os profetas, matar o povo de Deus. Só que tinha um que Deus manteve vivo e manteve para valer, Elias. Então a Bíblia fala que Elias, outra manifestação de 40, depois que ele matou os profetas de Baal, a Bíblia fala que ele falou assim para o moço dele, para o servo dele: olha, volta para os teus pais. Elias estava ali com o início de depressão. A Bíblia não tem essa palavra, depressão. Se você ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar essa palavra depressão. Mas a gente entende pela neurociência, pela psicologia, ou qualquer outra coisa que você queira chamar, que mentalmente ele estava abalado. Ele fez algo que ninguém tinha feito antes dele. Ele fez uma limpeza física e espiritual em Israel num ato só. Matou 2 coelhos com uma paulada só. E ele estava se sentindo fraco, esvaziado do Espírito Santo, e ficou com medo realmente do que Jezabel podia fazer contra ele. E ele entrou no deserto, mas antes ele falou: ó, volta para tua casa.
A Bíblia fala que ele dormiu. E ele, antes de dormir, ele falou: eu não sou melhor que os meus pais. Me tira a vida, Senhor. Me leva, me mata, me atira daqui, eu não quero mais viver. E a Bíblia fala que ele dormiu de tristeza ali naquele lugar. Meu Deus, que coisa. O anjo veio, acordou ele falou: Elias, come e bebe. Ele comeu uma comida preparada por um anjo. Que privilégio. Ele ainda estava tão desanimado, triste, amargurado, que ele dormiu de novo. Uma das provas que ele não queria viver. O anjo acordou ele de novo, preparou outra comida e outra bebida, ele comeu de novo. Ele falou: olha, te levanta e continua caminhando, porque você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir o teu substituto. Então, onde ele foi muito humilhado antes, que foi a Síria, ele iria agora ser exaltado, porque ele iria ungir um rei. Depois ele ungiu Elias, mas no caminho do deserto até o Monte Horebe, a Bíblia fala que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Olha que coisa linda. Ele caminhou 40 dias até chegar ao Monte de Deus, ou Monte Sinai. Ele chegou numa caverna, provavelmente ali na base do Monte Horebe, e a Bíblia fala que veio um forte vento, Deus não estava no vento. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio fogo, Deus não estava no fogo. Mas a Bíblia fala que veio uma brisa suave. E Deus falou com Elias: Elias, Elias, o que fazes aqui? Então depois ele recebeu também as ordens para ir para onde ele tinha que ir, fazer o que ele tinha que fazer. Então perceba que mais uma vez manifestou o número 40. Depois nós vemos o número 40 onde? Quando Davi vai lá onde estava Saul, o exército de Israel, o exército dos filisteus. Golias falando e amaldiçoando o povo de Israel e o Deus de Israel durante 40 dias. Antes de completar os 40 dias, o Espírito Santo coloca no coração do pai de Davi, Jessé: meu filho, olha, vai lá onde estão os teus irmãos, leva essa comida para eles, leva essa comida para o capitão do exército e vai. A missão que Davi tinha era ser um entregador de comida. Ele pegou a mula e saiu. Foi entregar comida. A missão que ele tinha era essa. Deus não falou nada para Davi até então. Ninguém falou nada para ele diferente disso. Mas quando ele chega e ouve que no 40º dia, quando ele chegou, ele ouviu que tudo que estava acontecendo, aí ele se manifestou. Aí quem dá a missão para ele? O próprio Senhor. A Bíblia não precisa dizer, mas sabendo do que, como ele se manifestou, você já sabe que ele recebeu uma missão de Deus. Sentiu no coração, veio aquela vontade: eu que vou matar esse homem. Recebeu uma missão de Deus, irmãos. Sabe aquela coisa que você sente forte, que não vem de você? Você está recebendo naquele momento uma missão de Deus. E se é uma missão de Deus, pode fazer. Vá revestido e vá pronto para guerrear. Assim foi Davi. Ele não ligou porque o irmão dele disse, amedrontando ele ali, o próprio diabo falando na boca do irmão: olha, eu sei o que tem no teu coração. Quem é que fala assim, meu irmão? Só dois falam assim: o próprio Deus conosco e o diabo para amedrontar. Então Davi não ligou para essas palavras e foi e tirou a cabeça de Golias. Mas foi em qual dia? Depois de 40 dias que Golias tinha se levantado para falar contra Israel e o povo e o Deus de Israel.